Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina e não se assustem, vocês não estão na aula errada, vocês estão na aula certa. Eu estou aqui substituindo o professor Welson. Ele precisou fazer uma viagem porque ele vai estar em trabalho pelo Senai amanhã, tá? Então, ele teve que se deslocar até a cidade para onde ele vai viajar, né? E nesse momento é justamente o momento do deslocamento dele. Então, ele pediu que eu fizesse a gentileza de estar aqui com vocês, tá? Para que a gente possa dar continuidade aí no estudo de higiene ocupacional, ok? Então, como de praxe, né, que a gente sempre faz aqui na unidade digital, e o professor já faz isso com vocês, eu vou então passar o vídeo aqui institucional e assim a gente já dá prosseguimento, tá ok? Vou compartilhar aqui então a minha tela com vocês, incluindo o som, para que vocês possam ouvir também o vídeo. E daqui a pouquinho a gente retorna, então, para poder dar continuidade nos estudos de higiene. Olá! Aqui na indústria de proteína animal, a movimentação de cargas acontece durante todo o processo produtivo. Para que essa atividade seja feita de forma correta e segura, é preciso seguir alguns cuidados ergonômicos. Sempre que for pegar uma carga, mantenha uma postura de base. Pernas afastadas umas das outras. Joelhos semi-flexionados, coluna ereta e braços próximos ao corpo. Sempre que possível, substitua o trabalho manual por transpaleteiras ou qualquer outro equipamento mecânico que auxilie na movimentação de cargas. Além das embalagens, o transporte da própria matéria-prima também é fundamental, geralmente vindos da câmara de resfriamento. Caso seja necessário realizar o trabalho manual durante o empilhamento, mantenha a coluna sempre ereta. E outro ponto importante, evite estender o material acima dos ombros, pegá-los diretamente do chão e ainda estender o corpo além da zona de alcance. Esteja sempre atento à sinalização das placas, avisos e passagens de pedestre. E ainda aos sinais sonoros emitidos pelas máquinas. Você deve realizar todas as tarefas do dia a dia de forma que o seu esforço físico seja compatível com a sua segurança, saúde e capacidade de força. Jordana, bem-vinda. Não estranhe, essa aqui é a aula do professor Welson mesmo, só que eu estou aqui substituindo ele hoje, tá? Ele precisou fazer um outro trabalho. Eu estou aqui com vocês hoje, tá ok? Semana que vem ele está aqui para fazer a outra aula com vocês. Então, Então, bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, Jordana. Fico falando, deixa você falar, né? tudo bem, boa noite, eu tô bem. Que bom. Bom demais, então. Então, seja bem-vinda. Obrigada. E Eu você vou também? em tudo tranquilo. Tirando o calor, né, Jordana, que não nos ajuda, tá tudo bem. Né? Ai, é o mal de todo mundo essas últimas semanas. Não é? Mas fazer o quê, né? Vamos esperar aí pela chuva. Né? Bom, o professor Welson me falou que vocês estavam aí, né, finalizando até a web aula passada sobre a SAP 2, né? E a Uhum, SAP 2 ela falava ali sobre o calor, né? Aquela lá fala do forno na padaria e tudo mais. Bom, sim. aí, né, eu fui perguntar para ele, ele falou que então a gente poderia dar prosseguimento hoje com a SAP 3 já, que até seria o momento, né, oportuno para começar a falar dela. Eu vou então apresentar mesmo dentro desse slide aqui, eu sempre trago o contexto aqui para dentro, tá? E aí a gente vai dar uma lidinha no contexto e também vamos fazer algumas considerações, porque eu não sei se vocês também pensam assim, né? Vendo agora, né, estudando agora segurança do trabalho e higiene ocupacional,
é mais fácil a gente saber coisas sobre ruído, a gente entendeu qual o malefício que ele traz para a gente, sobre o calor também. Parece que de cara a gente já consegue pegar assim no ar, nossa, é isso, é aquilo, né? Eu já sei as condições e tal, mas o frio a gente ainda fica meio assim, nossa, mas será que o frio, né, tem alguma coisa? Até a vibração, que tem alguns pontos ali dela que ela ainda, né, traz uma certa dificuldade no momento de você pensar, nossa, exatamente como que se faz aquela medição, né, que a gente entende mais do calor e do ruído, mas o frio, aí você fica pensando primeiro, poxa, o frio ele traz, né, algum malefício realmente, né, e como assim, né, onde poderia se ter essa condição de um frio ocupacional, que é o frio que a gente fala aqui não é o frio lá do sul, por exemplo, e também é, qual seria o instrumento de medição com relação a ele. E a gente vai observar que o anexo da NR15 que trata sobre ele é muito extenso e ele diz muita coisa para a gente. Só que não. Nós vamos observar que o anexo ele tem no máximo uma escrita de 3 linhas. É bem pequenininho sobre o frio. Ele tem uma folha inteira só para colocar essas 3 linhas. E a gente não tem nenhuma NHO que fala sobre isso. Aí a gente fica pensando, e agora, né? Da onde eu vou tirar, então, os parâmetros para compreender se o frio, quando o frio ele vai ser realmente ruim, né? Falando aí do ambiente ocupacional, ou não, né? Quais esses parâmetros? Então, a gente vai observar que tem outras legislações que a gente pode consultar e nós vamos encontrar essas informações. Tem até um mapa de clima do Brasil, mas eu acho que deixa eu só ver, só um minutinho antes da gente continuar. Eu lembrei desse mapa aqui, é porque é interessante mostrar ele também. Eu acho que eu tenho ele nessa pastinha. Porque não dá para falar do risco do frio sem mostrar esse mapa de clima. Acho que eu não vou ter ele fácil aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele na internet aqui rapidinho, mas a gente precisa dele. Ele é muito importante para a gente poder entender da onde que eles tiram essa Eu vou divisão só de te climas do escutar. Brasil. Eu vou só te escutar, tá? Não, tranquilo, tranquilo. É que eu tenho mania de fazer os questionamentos mesmo, tá? Não preocupa, não. Mas depois o pessoal vai observando. Consegui achar aqui. Não, é de zona climática, eu tô pesquisando errado. Eita, peraí. Eu vou achar ele aqui. Não tem problema não. Você ficando aí comigo, Jordana, tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Zonas climáticas. Gente, mas eu tinha pego um, que ele era excelente. Ah, eu acho que é esse aqui. Mas ele tá tão pequenininho. Ah, bem. Se eu não achar nesse outro aqui, eu vou desistir e a gente fala sem o mapa mesmo. Encontrei ele. Deixa eu ver se eu encontrei ele aqui em uma outra que eu ministrei. Eu vou achar. Achar que eu só tenho mais um aqui para buscar. Vai ser rapidinho. Biblioteca. Caramba, realmente. Não sei onde eu coloquei esse negócio. Que pena. Encontrei um mapa, mas tudo bem. Mas eu vou pegar um mapa aqui do Brasil mesmo e vou explicar em cima dele, porque aí a gente consegue colocar sobre, para a gente poder falar. As climáticas de calor. Vai ser. Pegar esse daqui mesmo, não tem problema não. Que aí eu vou. Dá pra gente já tirar por uma base esse que eu encontrei aqui, tá perfeito. Bom, então vamos voltar aqui, deixa eu só colocar de novo. Compartilhar. Prontinho. Bom, então vou fazer a leitura breve aqui do contexto da SAP 3. E aí a gente vai fazendo as considerações aos pouquinhos. Bom, a Frigobem, ela
compra carne ali de pequenos pecuaristas, ela cumpre as regras da Agência de Vigilância Sanitária, né, a Anvisa, e ela, né, sempre toma cuidado ali com essa questão da qualidade dos seus alimentos. Beleza. O Frigoben, ela faz parte ali, né, o sistema ali de açougues frigoríficos, né, então ela faz essa entrega aí dessas carnes e a sua frota, né, ela tem uma frota ali exclusiva para poder fazer o transporte dessas carnes e ela tem alguns motoristas, né, que são ali dela, né, são contratados da Frigoben, que eles não apenas dirigem, eles também carregam e descarregam o caminhão frigorífico. Então, às vezes pode até, né, ir uma ou e no máximo duas pessoas, né, para fazer entrega, mas os dois, não ser sempre, vão ter sempre essas funções: motorista, carregamento e descarregamento do caminhão. Beleza, já temos a primeira informação aí. A busca e entrega das mercadorias se dá todos os dias e para todos os mercados da cidade e região, em sistema de rodízio entre os mercados. Então, né, eles fazem ali segunda, eles falam que são 2 dias, né, na semana ali no mesmo mercado. Então, vamos dizer assim que na segunda e na quarta eu entrego carne para o supermercado X. Na terça e na quinta para o supermercado Y. Na quarta e no sábado para o supermercado Z. E assim por diante. Né, eles vão fazendo. Claro que eles atendem muito mais do que só essa quantidade aqui citada. Mas eles fazem esse rodízio, nesse esquema de rodízio, né? 2 dias na semana, eles visitam, né, pelo menos 2 vezes aí cada supermercado. Uhum. A gente tem também o período e eles fazem isso, eles até falam pra gente que é feito no período da tarde. Uhum. Sempre essas entregas, das 14 às 18 horas. Então, a gente pode pensar aí que eles ainda pegam um pouco daquele sol que vem depois, né, do almoço, aquele sol a Hum, pino de meio-dia, e ele vai horário até ali, ativo. e vai até quase umas 4 horas da tarde, esse sol. Então, eles Sim. pegam naquele cenário ali, esse cenário bom, que eles vão fazer a entrega da mercadoria. A temperatura, então, dentro do caminhão frigorífico da câmara, né, ali do baú, que é climatizada, né, é fria, mantém em torno de menos 10 graus Celsius a temperatura. E eles falam que essa temperatura, que a gente vê que eles trabalham aí, né, ali à tarde, no verão, ela chega entre 37 a 39 graus Celsius. A gente pode falar aqui já de um fatorzinho chamado amplitude térmica, que é a disparidade que a gente tem da temperatura mínima com a temperatura máxima. Nossa, Uhum. mas geralmente a gente vê isso quando o pessoal fala do clima, né? Tem amplitude térmica, que em uma cidade ela pode variar ali, né? Ali no sol de meio-dia ela pode chegar a 35 graus, e quando começa a noite já cai ali para 25, 23, né? Você tem uma amplitude muito grande em certas cidades. Mas para a gente isso é significativo também, porque você vê uma disparidade que a pessoa ela está mexendo com algo em temperatura negativa, extremamente frio, que vai trazer ali, né, tem algumas características, a pessoa vai ter que ter uma roupa específica e tudo mais, mas vai trazer ali, né, algumas coisas que são negativas para ela, quanto manipulação no ambiente frio, e de repente ela só vai dar um passo para ela sair do caminhão e puf, vem aquela temperatura de 39 graus Celsius. Isso Então, é um a veneno, pessoa né? é um veneno. E a gente sabe que tem pessoas que podem desenvolver até doenças musculares por conta disso. Tem pessoas que elas passam o resto da vida com dores, porque desenvolve. é, Ai, gente, tem a palavra que tem, que eles falam da pessoa que tem esse problema, que você sai do quente para o frio, frio para o quente. Tem a Uhum. palavra específica para isso daí. Mas é isso, tá? Já tem esse impacto muito grande de você estar em dois, ambientes com temperaturas totalmente diferentes. Então já dá um problema ali, não tem saúde, o organismo que vai aguentar aquilo ali, né? E todo dia fazendo isso daí. Os funcionários, então, dos caminhões, lógico, estão reclamando. Eles estão falando de dores nos músculos superiores, membros superiores, dor abdominal também.
formigamento ou adormecimento dos membros superiores e inferiores. Aqui, a gente pode colocar que são as extremidades, pés e mãos, tá? Principalmente. E esse problema eu já posso falar para vocês que se dá em virtude do frio. O frio ali, ele dá muito isso. E como eles estão nessa questão de muito quente, frio e, claro, as peças de carne, elas não vão ser leves. E eles têm que carregar e descarregar, têm que subir no caminhão, descer do caminhão. Então também tem a questão da ergonomia, né? E a É, circulação desse pessoal, né? Como é que tá a circulação nessas pernas aí, né? Então, a gente já pensa que um monte de coisa já pode acontecer ali com eles. no caso, isso aí entra insalubridade que fala? Sim, o frio é passível de insalubridade, sim. Sim. Ah, Aí é justamente isso que a gente vai ver, Jordana, que eles mostram mais para frente, né, que a legislação aponta ali os parâmetros, né, do que é considerado realmente frio, para então, né, ser analisado com um conjunto de fatores se é insalubre ou não. Mas sim, o frio junto com ruído, vibração, calor, ele entra na categoria de que pode ser insalubre, com uhum. certeza. Então, a situação que eles têm ali, ela é tanto decorrente dessa diferença de clima, principalmente exposição ao frio, como também ele cita da vibração que vem dos assentos dos caminhões que eles estão. Ainda mais se a gente pegar veículo que ele não tem uma manutenção constante, aquele veículo que já é antigo, que não adianta se fazer manutenção, que ele vai ficar aquele treme-treme o tempo todo, né? Não tem como. Então, são características, né, que, infelizmente, às vezes já ficam inerentes ao veículo mesmo, mas não deixa de trazer ali um fator negativo para a pessoa. Então, eles têm essa vibração no assento, no volante do caminhão também, que aí, né, pensa, ao mesmo tempo, você tem uma vibração que está vindo ali no banco e as suas mãos. É ruim quando a gente pega qualquer coisa, que às vezes, né, tem essa característica, ela fica ali movimentando, vibrando, você vai pegar e fica ruim mesmo a mão. Quando você retira, é estranho. Parece que fica realmente aquele formigamento, parece que não passa a É, sensação, né? É esquisito aquilo ali. Então, imagina eles que ficam o tempo todo segurando o volante, né? misericórdia. Então, para eles é muito pior a sensação, né? Tem por que eles estarem reclamando. Do frio a gente falou, então vamos Uhum. ali para o último pedacinho desse slide. Dois fatores relevantes. Os motoristas não recebem EPI específico para trabalhar com frio. Agora a empresa pediu realmente para sair, né? Porque Uhum. eles não entregam o EPI e os caras têm que ficar expostos a isso, né? Eles já têm que estar expostos o quentor do tempo e ainda vão ali para dentro. Lembrei, é o choque térmico. Aham. O choque térmico. E eles ainda passam por esse choque térmico. E se eles estivessem ali aparamentados com seus EPIs específicos, talvez eles não tivessem, não sentissem tanto essa diferença de temperatura. E pior, não tem nenhum tipo de controle da vibração aqui nessa situação deles. É, Então, aí mas realmente, né, eles não fazem nenhum tipo de medição, não fazem nenhum tipo de acompanhamento com relação a isso. E o uhum. que que a nossa atividade nos pede? Para a gente, assim como vocês fizeram as análises anteriores, vocês vão Uhum. analisar da mesma forma essa daqui, só que vocês, ao invés de. A primeira, ela não tinha uma formatação, a segunda era um parecer técnico, e essa terceira é o relatório técnico. Se vocês lembrarem, lá atrás, no módulo básico, vocês fizeram um relatório em comunicação, ciências aplicadas e, se brincar, ainda em fundamentos, eu acho. Eu Vocês acho que devem ter sim. feito. Então, Uhum. tem esses momentos específicos do nosso curso que tem o relatório. É do Sim. mesmo jeito, o relatório. Não tem diferença com aquilo que vocês aprenderam de formatação, com a questão de capa, contracapa, sumário, enfim. É Uhum. aquilo, é tudo aquilo ali. Então, vocês vão Tá. então se basear, né, nessa questão dessa estrutura de relatório técnico para vocês fazerem a análise de vocês. Lembrando, a análise de vocês ela vai estar exclusivamente na parte do desenvolvimento, no corpo do relatório. Aí vocês vão fazer a capa, a folha de rosto, sumário bonitinho ali, introdução. Tá falando de frio aqui, de vibração.
coloca uma escrita relacionada ali ao que é o frio ocupacional, que ele pode trazer malefícios e tal, só ali por cima, aonde que ele é embasado, que legislação que fala sobre ele, a vibração também, né? Então faz um breve textinho ali, põe introdução de 2 a 3 parágrafos, né? Porque essa introdução ela é aquilo que abre, né, o trabalho. Então você já dá uma prévia, né? Você dá um spoiler para o seu leitor do que vai acontecer ali. Uhum. E tudo que vocês analisarem aqui dentro, citem as normas regulamentadoras, tem outras legislações que a gente vai trazer aqui, cita elas também, e vai ficar bem aí desenvolvido o corpo do relatório. Quer trazer imagem? Fiquem à vontade. Eu tenho certeza que o professor Elcio vai concordar com isso, as imagens só vão enriquecer, tá? Se vocês conseguirem trazer ali uma imagem do, do equipamento que vai fazer a medição, né, do frio e também da vibração ali novamente, que é o acelerômetro. Então, isso aí vai ser muito interessante. Então, o que a gente tem é o relatório. A pergunta norteadora, ou melhor, as perguntas. Novamente, elas vão ser utilizadas para orientar vocês, né? Então, vocês podem responder elas na forma de um questionário? Pode, mas só no rascunho de vocês. No relatório, não coloque no desenvolvimento só pergunta e resposta. Tirem as respostas do rascunho que vocês fizeram e construam um texto. Texto coeso, texto que tenha início, meio e fim. Tá? Aqui é mesmo só para a gente poder, eles trazem para a gente lembrar de pontos importantes que a gente tem que analisar. Porque imagina se a gente não tivesse essas perguntas, ia ficar ali no escuro, né? E falar, nossa, né? O que eu tenho que tratar sobre isso daqui? Né? O que eu tenho que ver de ponto importante? Mas então elas vão ser apenas para isso. Então, vamos entrar no combinado, não respondam na forma de pergunta e resposta, dentro do corpo do trabalho, tá? Respondam na forma de um texto corrido. Uhum. Vamos aqui então para a gente poder entender, né, o que a legislação fala desse frio. Ele está constante no anexo 9 da NR15 e o que ele traz para a gente? Olha, eu não menti que eram 3 linhas, ele realmente é pequenininho. Isso aqui eu tirei o print de lá. As atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que apresentem condições similares, que exponham os trabalhadores ao frio sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho. Beleza. Eu até fiz questão de colocar aqui, né, esse quadrinho informativo para esse risco não ter NH1 específica. O equipamento usado na medição do frio, ele é aquele mesmo medidor de estresse térmico do calor. Só que o que Mas, ele vai utilizar? Ele vai utilizar o termômetro de bulbo seco. uhum, E lá ele é composto de 3, né? Termômetro de globo, termômetro de bulbo úmido e o termômetro de bulbo seco. O bulbo uhum, úmido e globo a gente utiliza no calor. E o seco a gente utiliza para fazer a medição do frio, né? Então, esse daqui já está desvendado. Isso aqui a gente já sabe. Ontem mesmo, mas o professor mostrou para nós. Já falo no presencial, né? Uhum. Ai, que Ontem. coisa boa. Bom demais que a informação vai casando com a outra e vocês já vão ficar aí, ó, super preparados para fazer a SAP. Amém. Vai ficar preparado, não preocupa. Olha só, outras coisas aqui também que eu trouxe, né, para a gente poder considerar, a temperatura corporal, nós seres humanos, ela é conhecida, né, ali na sua normalidade, normotermia. Beleza, ou eutermia. E ela varia de 36,0 graus Celsius a 37,6, de acordo com o local de medição, condição climática e nível da atividade corporal no momento. Então, isso aqui é interessante para que a gente saiba que não basta simplesmente você pegar a temperatura que está no ambiente. Você tem que ver se a pessoa está fazendo alguma atividade que demanda ali, né, ela gastar o calor do seu corpo, gastar muita energia, e qual a condição climática fora daquele ambiente que você está medindo aquela temperatura, como está a condição climática lá fora? Então, a gente tem que ver, né, alguns outros pontos, né, não só a temperatura ambiente ali, né, dentro do interior. A gente tem 2 condições também, né, que o nosso corpo passa,
para a gente entender, né, que as altas temperaturas ou baixas temperaturas, elas podem afetar muito, né, o nosso organismo. A hipertermia é quando o corpo está em situação já de febre, quando ele atinge 37,9 graus Celsius e sobe. E a hipotermia, ela é a temperatura abaixo de 35 graus. E aqui o corpo ele vai começando a parar as funções de todo o organismo, vai começando a parar ali a circulação, e a pessoa pode morrer. É mais fácil ela morrer por hipotermia do que hipertermia, porque a hipo ela vai parando o coração, porque a circulação ela não consegue, vai esfriando o sangue nas nossas veias. O mapa de clima que eu queria ter trazido outro e eu não encontrei ele, mas eu vou mostrar esse daqui para vocês. Ele, de Hum, certa forma, mostra, tá? Aqui uma divisão de climas no Brasil e a gente vai pelas cores, tá? Onde a gente tem as cores aqui, por exemplo, aqui tem o roxo, né, lilás e tal, aqui é mais quente. E realmente a hum, gente sabe, né, que zona ali, o norte, ele tem uma zona quente, mas úmida também. Ó, em amarelo, no Nordeste, já é quente e seco. E quando a gente tem o Centro-Oeste, nós já temos uma mescla, né, do quente com um pouco úmido, com um pouquinho de temperatura mais moderada e assim por diante. E o azul lá no sul é a temperatura mais baixa. E o interessante a gente falar que não, a legislação ela não considera frio um frio absoluto para todo o Brasil. Ela considera que tem faixas, de acordo com as temperaturas que a gente tem então no Brasil, ela considera as faixas também de frio. Ela não vai considerar que o frio absoluto ali, por exemplo, imagina, você está lá no sul, Floripa, né? Tudo maravilhoso, aquele friozinho gostoso lá, e para eles o frio é normal. Então, você vai ter ali, por exemplo, vamos colocar aí uns 15 graus, que para eles lá é normal. Eu nem sei se é isso mesmo, mas eu vou chutar aqui. 15 graus, normal lá para eles, no sul. Aí a legislação vem falar, então 15 graus é o frio absoluto e tal. Só que, na verdade, você vai olhar para os outros e é mais quente, não seria, e outro que é moderado, ia virar uma bagunça. Então, eles vão por zonas, né, de calor, pelas regiões, com as temperaturas distintas nas regiões do Brasil, e eles vão considerando o frio, uma faixa de frio, não só um valor absoluto, em cada uma, que isso é importante no momento que a pessoa que vai fazer esse laudo aqui, ó, hum. laudo de inspeção, ela vai levar em consideração em que zona climática que está do Brasil, aquela região, aquela indústria que ele está fazendo aquela medição. Ele tem que levar em conta isso, porque aí ele Uhum. vai saber na legislação que faixa que ele vai considerar de frio para saber se está ultrapassando, né, ali, se está muito abaixo, né, porque o frio, quanto menor a temperatura, é que a gente vai sentir. Então ele vai ver ali se está negativo abaixo do limite que colocava ali. Aqui a gente tem uma informação também que nos ajuda a entender melhor. No parágrafo único do artigo 253 da CLT, ele traz: considera-se artificialmente frio, para os fins do presente artigo, o que for inferior nas primeiras, segunda e terceira zonas climáticas, essas zonas aqui, tá? Esse mapa aqui que eu queria ter aberto para vocês. Então, ele considera o que for inferior na primeira, segunda e terceira zona climática, aquilo que for inferior a 15 graus Celsius. Já na zona 4, ele vai colocar inferior a 12 graus Celsius. E nas quinta, sexta e sétima zonas, inferior a 10 graus Celsius. Então, quando ele coloca inferior a 15, né, na verdade eu estava fazendo até uma analogia errada, porque o 15 ele seria mais para o lugar mais quente. O lugar mais frio já está acostumado com o frio, então teria que ser um frio muito abaixo para eles realmente considerarem que é algo que está incomodando, né, que precisa de uma proteção maior. Então, retifico aqui o que eu tinha falado, que 15 graus seria algo para a gente colocar de um ambiente mais quente, de uma zona mais quente. Tanto que o que ele cita aqui, as zonas 1, 2 e 3 são zonas mais quentes do Brasil. Aí uma zona mais moderada
que a gente poderia colocar aqui, o centro-oeste, ele seria, né, junto ali com o sudeste, as zonas mais tranquilas, né, com temperaturas um pouco mais amenas, as temperaturas mais quentes, norte e nordeste, e a temperatura, né, mais baixa lá no sul. A gente pode, né, conseguir visualizar mais ou menos assim, conforme essas divisões aqui. Então, vem que aqui ele já traz a diferença do que é considerado frio. Já temos uma parametrização nisso. Também no decreto, ainda que fala, tá, da CLT, que é o Decreto-Lei 5.452 de 43, na sua seção 7, ele cita também em um artigo 253 sobre os serviços frigoríficos para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Então, para trabalhar no frio, não se pode trabalhar direto, dependendo ali, ainda mais se a pessoa fica do quente, frio, frio para o quente. Então, vai depender do tempo de trabalho dela e o quanto ela fica fazendo essa troca aí de temperatura. Ela não pode trabalhar diretamente, ela tem que trabalhar um tempo e fazer um descanso. E esse descanso, ele é computado dentro do tempo de trabalho e ele não pode ser feito em qualquer lugar. Ele tem que ser feito em um ambiente climatizado, para que ele não sofra nenhuma diferença brusca ali, com a diferença brusca de temperatura. Então, ele trouxe aqui para nós que com 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, a pessoa vai parar, vai ficar 20 minutos em repouso, em um ambiente climatizado, depois ela retorna e vai trabalhar mais um ciclo de 1 hora e 40. Mas nós vamos ver na tabela aqui, da NR 29, que é justamente a NR que fala sobre os frigoríficos, que a gente tem uma faixa também dessa questão de alternância de trabalho, de ciclos de trabalho. Então, aqui, novamente, ele traz uma outra faixa, claro que conforme o que a legislação traz, a gente falou ali em cima, nas zonas, né? Zona 1, 2 e 3, considera-se frio, abaixo de 15 graus. Zona 4, abaixo de 12, e zona 5 e 6, abaixo de 10 graus. E ele traz justamente isso aqui. Olha aqui no nossa tabela 1. Faixa de temperatura de bulbo seco. Aqui a gente tem as faixas de 15 graus positivo, 15 graus Celsius até menos 17,9, o 12 positivo até o menos 17,9 e o 10 positivo até o menos 17. Para todas essas três faixas, né, a depender ali, né, da onde vai estar a zona climática, a máxima exposição de área permissível para as pessoas adequadamente vestidas para a exposição ao frio, elas vão ter um tempo total de trabalho no dia de 6 horas e 40 minutos, sendo 4 períodos de 1 hora e 40. Aí ele vai ter aquela alternância que foi citado no pedaço ali anterior do artigo 253. 1 hora e 40 de trabalho, 20 de descanso. 1 hora e 40 de trabalho, 20 de descanso. Ele vai ter esse tempo aí para recuperação térmica. E o que pega frio mais abaixo ainda, de menos 18 a menos 33,9. Tempo total de trabalho no ambiente frio de 4 horas apenas durante o dia, alternando-se 1 hora de trabalho com 1 hora de descanso. Aqui já aumentou, tá? Se for um frio mais brusco ainda, menos 34 a menos 56, ele vai ter um tempo de 1 hora no total para trabalhar, sendo 2 períodos de 30 minutos e separação mínima de 4 horas para recuperação térmica fora do ambiente frio. Só para finalizar, menos 57 a menos 73, a pessoa vai trabalhar só 5 minutos no dia, exposto àquilo ali. E aí ele não pode mais voltar ali para aquela atividade no frio. Se for abaixo de 73, não é permitida a exposição de forma alguma do funcionário. Gente, quando a gente observa essas faixas aqui, e até eu acredito que devem ter alguns vídeos ali, se eles tiverem por acaso ali invisíveis para vocês, eu vou dar uma olhadinha, depois vou falar para o professor Welson logo na segunda-feira, para ele poder, se eles estiverem fechados, abrir os vídeos para vocês.
que eles trazem também sobre essa questão da pessoa ficar ali nesse ambiente, que elas vão fazer uma aclimatação. E a gente observa aqui que 20 minutos e até uma hora, a pessoa pode ficar quietinha naquela salinha, toda climatizada, bonitinha, esperando dar o tempo, dela equilibrar sua temperatura para ela ir trabalhar em outra atividade. Porque aqui nós estamos falando da atividade de exposição ao frio. Mas e aí, a pessoa vai trabalhar só uma hora, então? Só 4 horas? Não, né? A gente sabe que isso não vai acontecer. Aí ela vai para outra atividade. Mas ela não pode ir para outra atividade imediatamente, sem ter passado pelo menos uma meia horinha, no máximo uma hora, lá naquele ambiente, para ela equilibrar sua temperatura. Depois, sim, ela pode ir, né? Que aí ela já equilibrou a temperatura, tá tudo ok, não vai ter nenhum problema de choque térmico. Ela pode ir para outra atividade da empresa. Mas porque quando a gente olha aqui, o tempo ali, por exemplo, que é no máximo trabalho de uma hora, ela vai ter que trabalhar meia hora e depois 4 horas, fora do frio. Nesse tempo aqui, ela vai ter que fazer recuperação térmica? Vai ter que ficar pelo menos meia hora, 40 minutos na salinha de aclimatação? Vai. E depois, ela vai fazer uma outra atividade. Quando tiver faltando ali, provavelmente alguns minutos, né? Novamente meia hora, 20 minutos para ela retornar, ela vai para a salinha, né? Aclimatada novamente, para ela poder, então, entrar ali no frio. Porque tem essa mudança, né, que não pode acontecer. Essa mudança, ela traz doenças reais para o nosso corpo. Eu já ouvi falar, me contaram, de uma pessoa que ela trabalhava, eu não sei se uma indústria de alimentos, o que que era, mas ela mexia ali com a câmara fria. Então, ela sempre estava ali, né, pegando coisas e retirando ali, né, mexendo, movimentando coisas na câmara fria. E ela não tinha na empresa esse respeito, né, de você parar aí em um local para você se aclimatar, né? Não tinha essa recuperação térmica. E essa pessoa, ela desenvolveu uma doença muscular. Ela passou a ter dores constantes por todo o corpo. O músculo doía, porque a temperatura foi tão brusca, né? Essa questão de temperatura que ela ficava frio e quente, que o músculo dela não se recuperou. Ele adoeceu e ela teve que se brincar até ser encostada, porque ela não conseguia, ela não dava conta mais, ficava tudo doendo. E às vezes pessoas que têm, esse tipo de, infelizmente são acometidas, né, com essas dores, que são dores profundas e crônicas, às vezes o ideal para elas é ir para um ambiente onde ele não vai ter essas mudanças de temperatura. Aí eu já falo de uma outra pessoa, né, que eu fiquei sabendo também. Essa pessoa, ela adquiriu uma doença que ela afetava os músculos. E, gente, qualquer friozinho que acometesse ela, qualquer frio, qualquer coisinha, na hora que baixava ali para 25 graus, que às vezes a gente nem pode considerar exatamente frio, ela já começava a ter dores nos braços, nas pernas. E ela teve que se mudar com a família, eles tiveram que mudar toda a vida deles e ir para o Nordeste, eles moravam aqui em Goiânia. E ó que não, Goiânia não é fria, mas tiveram que mudar para o Nordeste, aonde era quente o tempo todo, para que ela pudesse ter uma melhor qualidade de vida. Então, se pessoas que não trabalham com essas mudanças de temperatura, né, às vezes, no caso dessa segunda pessoa que eu citei, ela, infelizmente, foi acometida de uma doença onde ela não aguentava o frio, imagine quem trabalha. A pessoa ela vai sofrer dores pelo corpo, formigamentos, ela pode dar aquele nervoso, né, daquela mudança de temperatura também, tá? A pessoa ela perde a paciência com aquilo ali. Ela não vai prestar. Ela vai ter, constantemente ela vai ficar doente. Essas viradas de tempo que a gente tem, quente, seco e tal, aí à noite esfria um pouquinho, você fica doente. Aí vem as chamadas viroses, né, que o pessoal gosta de falar, mas o organismo não aguenta. Então, quem está exposto todo dia trabalhando com aquilo ali, não tem como fugir,
né, está mais propenso ainda a desenvolver doenças. Na norma 36, ela também traz para a gente, né, um ponto aqui sobre as câmaras frias, tá? As câmaras frias devem possuir dispositivo que possibilite a abertura das portas pelo interior sem muito esforço, e alarme ou outro sistema de comunicação que possa ser acionado pelo interior em caso de emergência. O que que ela vai impedir aqui com esse dispositivo? É igual a gente às vezes vê casos de filmes, que eles mostram as pessoas que ficam presas lá, né, na, naquelas câmaras, e aí elas quase morrem congeladas. É para evitar isso, porque isso pode acontecer. Tem que ter um sistema de comunicação, um sistema de alarme, e não pode ser de difícil abertura. Não pode ter uma tranca aquela porta, para não ter esse tipo de problema. Por quê? Porque o frio, se a pessoa ficar exposta durante muito tempo, gente, começa a roxear as pontas dos dedos, nariz, orelha, até a boca também ela vai sofrer. Dedos dos pés, às vezes pode demorar um pouquinho mais, porque vai estar no calçado, na meia, mas também vai sofrer, e ali vai começar a ficar bem gelado, aí começa a parar a circulação, e aí vai necrosando. Ah, então, nossa, professor, será que seria rápido? Dependendo do frio que tiver ali, se a pessoa estiver exposta, pode ser mais rápido ou mais lento esse processo. As câmaras frias cuja temperatura for igual ou inferior a menos 18 graus Celsius devem possuir indicação do tempo máximo de permanência ali, justamente porque pode ter esses problemas. Conforto térmico nesses locais. Deve ser adotadas medidas preventivas individuais e coletivas, técnicas organizacionais e administrativas, em razão da exposição nos ambientes artificialmente refrigerados e ao calor excessivo, para propiciar conforto térmico aos trabalhadores. As medidas de prevenção devem envolver, no mínimo, controle da temperatura, velocidade e umidade do ar. Então, lembra quando eu citei ali atrás que não veria só a questão da temperatura interior, mas verificaria também a temperatura do ambiente e a atividade que a pessoa estava fazendo para entender qual a energia que ele estava desprendendo, se ele estava perdendo muito calor. Aqui ele reforça para a gente que tem que ser observado sempre temperatura, velocidade e umidade do ambiente. Porque quando você está ali é, com frio, pense em quando você sai de uma piscina, por exemplo, ou debaixo de chuveiro mesmo, e você vai pegar a toalha, no momento que você sai dele debaixo da água, você já sente que quando o ar bate na pele molhada, você tem uma mudança de temperatura, você já sente um pouco diferente a temperatura. E é por isso, a velocidade e a umidade do ar, elas acabam impactando nisso aqui também. Por isso que tem que ser verificado. Porque se a pessoa estiver ali, já está frio, e ainda por cima estiver entrando um vento ali adoidado, vai piorar a sensação de frio ali para a pessoa. Outro ponto, manutenção constante dos equipamentos. Claro, se eu tenho ali algum equipamento que ele vai tentar, né, trazer um controle de temperatura para aquela câmara, ele vai ter que ser revisado constantemente, feita a sua manutenção periódica, tem que ser observado se está funcionando bem. Porque se ele estragar, ou você perde a função da sua câmara fria, porque vai acabar com aquele frio ali e você pode perder tudo que você armazena nela, ou vai piorar o frio ali dentro. Outro ponto, acesso fácil e restrito à água fresca. Sim, a água ela não resolve apenas no calor. Ela ajuda a trazer, e essa água aqui, ela vai ser uma água na temperatura ambiente. Não vai ser água gelada. Quando a pessoa tomar aquela água na temperatura ambiente, ela vai ajudar a dar um equilíbrio para a temperatura no interior do corpo. Também uso de EPI e vestimenta de trabalho compatível com a temperatura do local e atividade desenvolvida. Bom, aqui é como a gente sempre vê que acontece, né, com a questão de escolha em qualquer função de EPI. Você vai pegar aquele que é o mais adequado à função e que vai realmente conseguir proteger contra aquele risco. E, por fim, outras medidas de proteção que visem o conforto térmico. Tá? Deve ser disponibilizado o sistema para aquecimento das mãos
próximo dos sanitários ou dos locais de fruição de pausas, quando as atividades manuais forem realizadas em ambientes frios ou exijam contato constante com superfícies e produtos frios. A pessoa que vai manipular muito ali com as mãos, né, o produto gelado. Então, ela mexe muito ali com a mão. Então, ela vai precisar, no momento que ela for, né, passar ali para o ambiente que vai aclimatar, ela vai, né, ter ali um sistema de aquecimento, um aquecedorzinho, que ela vai colocar as mãos ali e ele vai promover aquele aquecimento gradual das mãos dela, porque as mãos ficam extremamente geladas. Imagine se vocês forem ficar segurando o gelo. Nem precisa segurar o gelo direto, não, porque ele gruda e queima a nossa mão. Mas se você pegar ali, você envolve ele em uma flanela, por exemplo, você sente do mesmo jeito, que ele fica gelado. Você sai ali, você não sente a mão, se ficar muito tempo segurando. As mães aí de plantão, quem faz aí, mexe com alimento em casa, pega aquela carne congelada, vai mexer com ela. É uma beleza, né? Porque você fica com a mão ali, tá quente, tá gelado isso aqui. E o frio, gente, ele queima. Assim como o calor, o frio também queima. Então, é um dos problemas, né, que ele pode trazer também. E, por fim, nós temos que devem ser adotadas medidas de controle da ventilação ambiental para minimizar a ocorrência de correntes de ar aplicadas diretamente sobre os trabalhadores que estão expostos ao frio, tá? E nós temos aqui quais são os EPIs que eles protegem contra o frio. A gente tem ali jaqueta térmica, calça térmica, luva, meias de lã, gorro de proteção e calçado de segurança. Nós vamos ver que eles têm por dentro, né, ali como se fosse um acolchoado. Você tem ali algo mais flanelado, que ele vai ser mais fofinho. Você tem uma camada, né, maior ali de tecido por dentro, justamente para poder, né, segurar aquele frio, para que não deixe ele penetrar ali pelo tecido e chegue até a pele, né, e possa ali machucar a pessoa, expor a pessoa. Então, a pessoa tem que estar com todos esses aparatos aqui, né, com toda essa roupa, para que ela possa se expor ao frio e, claro, sempre respeitando os tempos de pausa que foram citados na legislação, tá? Então, ela não pode nem sonhar em estar sem essas roupas e também, não, eu tô com essa roupa aqui, então eu vou trabalhar 3 horas direto. Tem muito serviço para fazer. Não dá para ficar esperando 20 minutos lá para depois voltar. Não dá. Não foi feito para isso. O tempo de pausa tem que ser respeitado, tá? Então não dá para a pessoa simplesmente ignorar que ela pode trabalhar no máximo 1h40 seguida para que ela possa usufruir de uma pausa. E o último slide aqui para nós é esse mesmo. A gente fala, então, da questão da insalubridade, que foi questionada, que foi perguntada aqui mais cedo. Para a exposição ao frio se caracterizar como insalubre, deve ser constatado através de laudo técnico feito por um perito a baixa temperatura referente à zona climática pertinente. As normas oficiais não dizem o grau específico em que se enquadra esse adicional. Portanto, por jurisprudência, foi definido o grau médio de 20% sobre o salário mínimo. Vamos só comentar a primeira parte aqui. Ele fala, então, que precisa ser o quê? Laudo técnico. Tem que ter um laudo técnico para constatação do frio, se é em questões de insalubridade ou não, feito por um perito. Então, não é qualquer pessoa que vai fazer. Tem que ser uma pessoa que já conhece a legislação, sabe das zonas climáticas, sabe das faixas de temperatura, tem os aparelhos para medir umidade do ar, velocidade do ar e a temperatura ambiente. Então, ela já vai ter tudo isso em mãos. Ela precisa dos resultados, todos esses resultados para ela compilar ali, fazer o seu laudo e constatar se está insalubre ou não aquela situação. Realmente, as normas, elas não trazem nada, gente, sobre a classificação. Se vocês olharem na norma do calor, ela traz. O anexo calor fala que é o grau médio.
por exemplo. Mas aqui, se vocês buscarem, não tem. Já não tem NHO. A NR15, então, o anexo dela é 3 dias, como a gente viu. E a gente vai, então, pela questão de decisões de casos que já foram levados a juízo. Então, a jurisprudência, ela diz respeito ali a um caso que ele nunca tinha sido ali constatado, né, evidenciado, e aí, em certo momento, isso foi a juízo. O juiz, então, entendeu que seria aquela faixa ou aquele adicional, que seria aquilo ali, bateu o martelo para aquele resultado, e aí aquilo se tornou como parte também da legislação. Você não tem uma legislação que fale, mas você teve algo que já foi citado ali por um juiz de direito em tribunal, e isso vale também como uma argumentação. Isso também vale, né? Também tem força, né, dentro da lei. E aí a gente tem a jurisprudência, tá? Que é essa situação. Então, que foi definido por alguém lá atrás, quando ninguém tinha julgado o caso, definiu 20%, tá? E aí a gente finaliza por aqui nossos slides. Dúvidas sobre o que nós trouxemos aqui? Eu não sei se eu falei muita coisa que estava exatamente idêntica ao que o professor trouxe para vocês. Não, foi tranquilo. Não falei, não É falei isso aí muita mesmo. coisa igual, não. Não, falou, é o que a gente tá vendo mesmo. O conteúdo é esse mesmo, né? Nós é que ficou só escutando, né, Ana? Ah, tem uma xará aqui, só que é a Ana Flávia. Bem-vinda, Ana Flávia. Você entrou aí, eu não pude nem te dar boa noite e falar bem-vinda na aula. Mas então é isso. Então, que bom, Jordana. Obrigado por você ter confirmado aí, então, sobre as informações, né? E fala que está casando então com o que vocês já estão estudando. Mas é isso, gente, meninas. É, essa SAP, ela vai falar principalmente disso, por mais que ela traga sobre a vibração também, vocês devem citar também, né, no trabalho de vocês, mas o que vai ficar mais em evidência aqui é do risco frio mesmo. Né? Não tem como a gente fugir muito. Mas vocês observaram que a gente não tem, né, às vezes, grandes embasamentos para a gente citar sobre ele. Então, a gente tem Uhum. que partir, né, desse pressuposto de mapa climático, pegar um pouquinho de cada NR, onde cita sobre as câmaras e o trabalho no frio, para a gente conseguir, então, montar, tá? Mas eu acredito que vai dar tudo certo, vocês vão conseguir fazer aí, né? Não vai ter nenhum problema com relação. Se tiver questão de formatação, tá? Se às vezes vocês não tiverem muita afinidade com relação a isso, fala para o professor Welson buscar uns vídeos que eu mesmo fiz sobre a formatação de relatórios, tá? Que aí eu fiz uns vídeos pequenos que vão fazendo um passo a passo de formatação. Se é para aquelas pessoas que não forem tão familiarizadas, tranquilo, tá? Mas se precisarem, sinalizem para o professor Welson que aí ele arruma para vocês os vídeos, tá? Jordana, então, tranquilo? Sim, Perguntas? não, por Sim. enquanto não. Não, Obrigada, viu, que pela é isso, atenção. obrigada a você. A Ana Flávia, você está nos escutando? Tá tudo bem? Queria fazer algum questionamento? Alguma coisa? Se por acaso, que eu acho que a Ana deve estar, às vezes, longe, deve estar fazendo as coisas em casa ou até trabalhando, mas qualquer coisa depois, né, pode avisar ela que ela manda lá na plataforma que o professor Wilson, ele tá ali longe, mas ele vai conseguir responder na plataforma na medida do possível. Ok. Beleza? Rafael, você entrou agora, Rafael. Estou aqui fazendo aula do professor Welson hoje e a gente está toda a SAP 3, tá? Então, depois dá uma olhadinha na gravação dessa aula de hoje, para você ver o material que nós apresentamos e tirar dúvidas sobre algumas informações pertinentes ao frio. E aí, qualquer coisa, depois você manda as suas dúvidas para o professor Welson, tá? Que semana que vem ele está aqui de volta. Bom, gente, então, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Valeu demais. Eu desejo, então, uma excelente noite, um bom final de semana para vocês e até um próximo, se a gente tiver a oportunidade de se encontrar novamente, até um próximo encontro.
tá? Se não, foi muito bom conhecê-los. Tá bom, Boa noite. obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Até mais. Boa noite. Até.